Olá! Estamos começando mais um programa Conexões que Transformam da Rádio Tropical Web Brasil. Hoje nós vamos ter aqui um programa muito especial. Vai ser muito agradável estar aqui com vocês mais uma vez. Na terça-feira passada, eu tive a oportunidade de contar a minha história para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Para mim, me sinto assim muito feliz em poder contar minha história, assim, poder me conectar com outras pessoas, com a minha história, inspirar, ser exemplo e muitas vezes até transformar vidas. Eu acho que a gente aprende não só com as nossas histórias, mas também com as histórias das outras pessoas. Então foi muito bom estar aqui com vocês contando a minha história. Mas hoje o programa está muito especial. Primeiro, porque hoje eu estou fazendo um ano como apresentadora do programa Conexões que Transformam da Rádio Tropical Web Brasil. E também porque hoje será o último programa, a minha última participação como apresentadora deste programa. E também porque eu vou estar entrevistando a minha querida amiga Ruth Vieira, que foi a minha primeira convidada há um ano atrás, a corajosa de vir aqui e ser a minha primeira convidada. Bom, ano passado, no dia 14 de julho, eu estava aqui com muitas pessoas, com muitos amigos, num evento de pré-lançamento do programa. E no dia 15 de julho, eu estava aqui com a Ruth Vieira, trocando ideias e experiências inspiradoras com ela. Para mim, foi uma honra estar aqui com vocês durante esse um ano, uma experiência que eu vou levar com certeza para a minha vida toda. E quero agradecer a várias pessoas. Primeiro a Adele, que foi a pessoa que me apresentou à rádio. Agradecer também a Luciana Lins e o Érico Pova, que foram as pessoas que me deram a oportunidade de estar aqui como apresentadora deste programa. Quero agradecer também a Simone Aguiar e o marido dela, Carlos Caetano, que trabalhavam aqui na época que eu entrei na rádio e que me receberam com muito carinho, me acolheram aqui na rádio com muito carinho. Quero mencionar também dois apresentadores muito especiais, o Alexandre P., cujo programa ocorria antes do meu, recentemente ele mudou para quinta-feira, mas era antes do meu, e a Michele, que é apresentadora do programa Conscientizando, um programa depois do meu. Então, Alexandre, Michele, muito obrigada por vocês tornarem as minhas terças-feiras mais agradáveis, porque eu chegava, me encontrava com Alexandre e quando saía, me encontrava com a Michele. Então, era sempre muito bacana, muito agradável estar aqui com vocês. A Adele, para quem não sabe, a Adele que me apresentou à rádio, ela foi também apresentadora aqui da rádio. Ela começou com um programa falando sobre saúde, beleza e empreendedorismo. Então eu fui entrevistada por ela, depois a gente brincou, fizemos uma experiência também, ela me entrevistando, eu entrevistando ela, e foi onde surgiu a oportunidade de vir para cá como apresentadora. Foi assim a minha primeira experiência como apresentadora, estou muito feliz e pronta para novos projetos. Eu acho que a vida é movimento, a gente vai se movimentando e novas oportunidades vão surgindo. Eu acho que isso aqui é importante, a gente ter consciência de que o movimento gera
oportunidades. Bom, mas vamos conversar, né? Vamos fazer um intervalo, conversar aqui com a Ruth Vieira. E se vocês quiserem mandar alguma mensagem para a gente, vocês podem mandar pelo WhatsApp da rádio 219-7159-1211. E quero aproveitar também para agradecer, né, à audiência, né, dos meus queridos ouvintes e as mensagens carinhosas que eu recebi no decorrer desse período e que os meus convidados receberam também. Todos eles tomaram ciência das mensagens muito carinhosas. Eu só tenho a agradecer tudo que me aconteceu e que eu vivi aqui nessa experiência na rádio, tá bom? Então hoje nós vamos estar ouvindo a primeira música, Eu Quero Ser Feliz Agora, de Oswaldo Montenegro, de 2011. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Olá, estamos de volta! Bom, Ruth, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Você sabe que eu estou muito feliz. Hoje realmente está sendo um dia muito especial para mim. Bom, eu que agradeço. Para mim foi um prazer e uma honra estar aqui do primeiro ao último. E hoje eu vejo o tamanho da sua transformação, como você cresceu nesse um ano como profissional, como pessoa, e vejo que você está pronta para um novo nível, para um novo desafio, e eu estou realmente aqui, apaixonada por tudo que eu estou vendo. Muito obrigada, bacana mesmo. Bom, eu sempre falo que a pessoa mais transformada no programa Conexões que Transformam sou eu mesma. Porque, assim, todas as histórias que eu ouvi, que eu me conectei, que eu interagi, realmente contribuíram para o meu crescimento pessoal, profissional, espiritual. Para mim, com certeza, foi uma experiência muito bonita. Bom, mas vamos aqui falar da Ruth. Ruth Vieira é empresária, formadora de líderes, consultora empresarial e especialista em desenvolvimento humano, com mais de 2 décadas dedicadas à educação e à formação de pessoas, construiu uma trajetória marcada pela integração entre conhecimento, estratégia e princípios, tornando-se uma referência para empresários, líderes e mulheres que desejam construir negócios e vidas com propósito. Sua história começou em uma realidade simples, marcada por desafios financeiros e pessoais, que despertaram desde cedo uma profunda busca por identidade, desenvolvimento e transformação.
Essas experiências moldaram sua visão de grandes líderes. Essas experiências moldaram sua visão de que grandes líderes não são definidos pelas circunstâncias em que nasceram, mas pelas decisões que tomam ao longo da vida. Durante mais de 20 anos, atuou como professora na área da saúde, desenvolvendo uma sólida experiência na formação de pessoas. Posteriormente, ampliou sua atuação ao aprofundar seus estudos em inteligência emocional, neurociência e análise comportamental, tornando-se mestranda em neurociência pela Amber Christian University, nos Estados Unidos. Essa combinação entre ciência, comportamento humano e princípios tem sido a base de sua metodologia de trabalho. Ao longo de sua carreira, Ruth passou a atuar diretamente no desenvolvimento de líderes, empresários e equipes, auxiliando organizações na construção de culturas fortes, processos mais eficientes e lideranças capazes de gerar resultados sustentáveis sem abrir mão da integridade. Como empreendedora, é uma das idealizadoras da Legacy Company, ecossistema dedicado à formação de pessoas, ao fortalecimento da liderança e ao desenvolvimento de comunidades empresariais. Também lidera iniciativas como Her Legacy, voltado ao desenvolvimento de mulheres líderes, e ao Giver Legacy, Giver Legacy, comunidade que conecta empresários comprometidos com crescimento, colaboração e geração de valor. Bom, gente, é impressionante, a trajetória da Ruth é muito diferenciada, uma coisa assim maravilhosa. Mas conta pra gente, começa contando pra gente, Ruth, um pouco sobre a sua trajetória pessoal, cuja experiências, né, foram decisivas, inclusive, para você tomar decisões posteriores, baseadas nas suas experiências pessoais e na sua trajetória como um todo. Fala pra gente. Bom, em neurociência nós falamos muito sobre aquilo que te dói, aquilo que te fere, aquilo que dói em você, é aquilo que você precisa tratar em você. Muitas vezes a gente olha para o outro enxergando algo de errado, mas na verdade aquilo está comunicando algo dentro de nós. Então eu tive uma trajetória marcada, como você falou, por muitos desafios, foram momentos muito desafiadores, foi uma vida feliz, contudo foi uma vida difícil. E eu realmente não me conformava com isso. Desde criança eu sentia que eu era uma pessoa diferente. Eu não sabia como, mas eu era diferente. Então eu era a criança animada, a criança que brincava muito, tive uma infância muito longa. Sempre falo que eu fui criança até pelo menos 16 anos de idade, que eu lembro de brincar de boneca ainda. Então a minha porque infância apesar do caos, a gente tem que viver, a gente tem que ser feliz, não tem como, né? Exatamente. Então eu já sonhava com morar em outro lugar, eu já queria morar sozinha. Esse meu pensamento de criança. Nossa! E as coisas foram acontecendo, que se a gente se apega ao que a gente lê na Bíblia, por exemplo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você vai, ao longo da sua vida, você vai entendendo que as peças vão se encaixando. Então, aos 17 anos, eu estudava em uma escola pública e nós passamos praticamente meio ano com a escola em greve. Esse movimento me levou para outra cidade, porque eu perderia o ano. Eu fui morar com uma das minhas tias no interior de São Paulo, terminei o ano e ali eu fiquei. Depois a minha família veio, vi que as coisas vão se encaixando. Uma porta que fechou para outra abrir. Para outra abrir. A gente não entende isso quando criança, quando adolescente.
Só depois, quando a gente olha para trás e revê a nossa história, é que a Exatamente. gente passa a entender. Exatamente. Aí eu fui para lá e aí começou a saga do primeiro emprego. Primeiro emprego é um caos completo, né? Quem consegue primeiro emprego? Eu tinha 3. Eu trabalhava de manhã em um, à tarde eu trabalhava no outro, final de semana eu fazia outra coisa. Eu sempre estava fazendo alguma coisa porque eu não me conformava com aquilo. E aí veio a saga do vestibular na época, né? E como entrar numa faculdade? Como uma pessoa, escola pública, não tinha como pagar uma faculdade, tinha que ser pública. E como passar numa escola pública? Na época tinha Se muita. você trabalhava, precisava Trabalhava, de fazia trabalhar. cursinho, não tinha, era improvável. Mas eu fui desafiada. Eu fui desafiada, desacreditada e chego a dizer que fui até humilhada. Mas aquela história de que os humilhados são exaltados é real, gente. É real. Porque a pessoa que falou algo que me feriu naquele momento, do grupo que foi fazer o vestibular numa universidade pública do estado do Paraná, eu fui a única que passou. É mesmo? E eu era a única que não tinha a menor chance de passar. Porque os demais estudaram em escola particular, eu era improvável. Fui a única que passei. Fui estudar, morei 15 anos nessa cidade, me casei. Aos 26 anos já tinha casa, já tinha carro, já era casada, já estava com a minha vida estabilizada. E fui criando a minha trajetória a partir disso. E sempre o que você falou, uma porta fecha para outra abrir. Então, quando eu gosto de deixar de exemplo para as pessoas. Quando uma porta fechar na sua vida, olhe em volta, que tem alguma coisa que está abrindo. Ou pelo menos é um livramento que você está tendo na sua vida. Te poupando, né? Te poupando. Então, daí para frente, um degrau de cada vez. Um degrau de cada vez. Um degrau de cada vez e subindo e sempre, nunca para trás, sempre para frente. Até o momento que veio a ideia do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, para mim, era o sonho. Uau, morar no Rio de Janeiro. E eu tenho uma mania assim. Cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa. Eu vim conhecer o Rio de Janeiro e fiquei apaixonada. E eu tenho uma coisa assim, quando eu quero uma coisa, eu já começo a materializar. Eu mudei o status do Facebook como se eu morasse no Rio de Janeiro. Meu Deus! Eu mudei. A cocriação. Cocriação, mudei. Coloquei lá um local, Rio de Janeiro. Eu não tinha vindo ainda. Que interessante. Eu fui vir 6 meses depois. Aliás, 9 meses depois. Eu cheguei aqui no dia 15 de novembro de 2015. E só que eu já sentia, eu me sentia aqui. Eu já sabia que era aqui. E aí eu lembro que eu cheguei, eu não conhecia ninguém, eu não entendia o que as pessoas falavam, parecia outra língua. Era uma cultura completamente diferente. Eu demorei 3 anos para me acostumar. E hoje eu já estou co-criando uma nova história. Fui estudar inteligência emocional porque eu entendia que algo de errado não estava certo, né? Vamos colocar assim. Alguma Você coisa. sentiu necessidade de me conhecer. tinha muitas perguntas. Tinha muita pergunta. Eu sempre pergunto tudo. Quem me conhece sabe que eu vou querer saber detalhes, eu quero saber histórias, eu quero conhecer e eu gosto de gente. Quem gosta de gente tem que conhecer gente. Exatamente. Só que para você conhecer gente e entender de gente, você tem que se conhecer e se compreender e principalmente se aceitar. Porque eu era uma pessoa extraordinária, eu achava que era uma pessoa extraordinária, mas às vezes eu questionava isso. O que está faltando? E muitas vezes, provavelmente, você deixava as críticas dos outros te afetarem, porque quando a gente não se conhece, qualquer um pode falar o que quiser da gente, que a gente acaba aceitando aquilo. Mas o problema, Sandra, é que essa crítica nunca é de qualquer pessoa. Não, com certeza. Não tem uma pessoa aleatória vai olhar para você e falar assim, não, você não é uma pessoa legal. Não, são as pessoas do seu meio. São elas que vão te ferir com palavras. E se você não tiver uma identidade muito bem
consolidada, você vai acreditar em tudo que te dizem. Hoje, quando alguém fala alguma coisa, quando alguém faz uma crítica, a primeira pergunta que eu me faço: quem é que está falando? Essa pessoa tem mais resultados que eu? Ela faz mais do que eu faço? Ela sabe mais do que eu? Ela viveu o que ela está falando? Será que ela está falando de mim ou ela está colocando para fora a própria dor? E isso é um divisor de águas. Que nós somos espelhos. Então, muitas vezes, a dor que aquela pessoa sente ao enxergar a gente está dentro dela. Está dentro dela. A maioria das vezes, a dor está dentro da pessoa. E aqui eu digo para quem quiser ouvir: pessoas bem-sucedidas, pessoas ocupadas, pessoas inteligentes, elas não têm tempo. Elas não têm tempo para olhar para o defeito. Se elas não puderem te subir, provavelmente elas não vão te parar. E se fizerem, é porque elas estão enxergando em você a capacidade que falta. Exatamente. Essa é a grande realidade que as pessoas não sabem. Então, estudar o comportamento humano é algo tão extraordinário que eu hoje mesmo escrevi um projeto para que a gente desenvolva uma tecnologia, que aqui estou contando aqui em primeira mão, não vou contar tudo, porque não pode, mas para a gente desenvolver uma tecnologia para que pessoas tenham acesso a informações sobre o comportamento humano, porque tem muita gente sofrendo, porque não sabe quem é, porque se perdeu no meio do caminho, às vezes está num relacionamento onde a pessoa está completamente apagada. Eu já estive nesse lugar, onde eu perdi a minha identidade. E só foi estudando o comportamento humano, inteligência emocional, me conhecendo, me testando, olhando para o ser humano de uma forma diferente que eu comecei, tá? Comecei a entender um pouquinho mais sobre pessoas. E aí... Mas você começou... qual faculdade a sua formação primeira? A minha formação inicial é Educação Física, que cuida do bem mais precioso do ser humano, que é a própria saúde. Então, sim. desde sempre eu cuidei de gente. Eu só não sabia que aquilo era tão poderoso, tão especial. Aí, depois da educação física, você passou a estudar neurociência. Durante a educação física, eu já me interessava por inteligência emocional e por comportamento humano. Então, eu fiz alguns cursos. Porque o esporte precisa de inteligência emocional, senão é muito diferente o atleta que ele tem consciência, né? Ele tem inteligência emocional do que aquele atleta que faz por fazer. Que não tem o controle sobre si mesmo. O de alta performance, ele precisa de uma mente de líder. E eu treinei atletas de alta performance dentro e fora do Brasil. E eu já tinha essa mentalidade de fortalecer a mente. Porque tudo começa na mente. E esse ano eu decidi que eu precisava de um degrau a mais. Eu sempre estudei inteligência emocional, depois eu me aprofundei em inteligência emocional e me aprofundei em análise de perfil comportamental. Eu estudo profundo do comportamento humano. E esse ano eu senti necessidade de dar um upgrade, que a gente tem que estar de degrau em degrau. Então eu vou falar para as pessoas aqui, não parem. Não parem. Às vezes a pessoa, poxa, não tem condições de fazer um mestrado, faz um curso. Assiste uma palestra, leia um livro. Isso já vai mudar o tamanho do conhecimento que você tem e é algo que ninguém nunca vai tirar de você. Nosso conhecimento ninguém tira. Ninguém tira. Podem falar o que quiserem de você, o seu conhecimento é seu, a sua vivência é sua, a experiência é sua. E eu tenho comigo, baseado em neurociência, que Deus fez cada pessoa individualmente e cuidadosamente. Todos nós somos um projeto que Deus sonhou. Então, se a gente pensar nisso, é uma coisa muito linda. Com certeza. Porque ninguém veio a passeio. Deus sonhou uma vida para cada pessoa. E a ciência explica isso, a neurociência explica isso.
Então, quando eu comecei a entender mais, e aí quanto mais você começa a aprender, mais você quer aprender, né? A neurociência, ela traz o que a Bíblia já diz há milênios, só que agora é traduzido para a ciência. Uhum. Então, a Bíblia é a neurociência escrita. Porque tudo que trata na Bíblia, a neurociência chancela. É verdade. E todas as histórias de Jesus, independente de acreditar ou não, são histórias do nosso dia a dia, entendeu? E são histórias importantes para a gente se basear nos nossos comportamentos no dia a dia. É Ter exatamente como isso. referência. Então, assim, se alguém estiver procurando entender o ser humano, se você quiser ler um livro de inteligência emocional, se você quer conhecer neurociência, tem um livro que ele nunca vai sair de moda, é um livro que nunca vai deixar de ser publicado. E se você ler meditando nas palavras e com intenção, você vai entender tudo sobre o comportamento humano, que é a Bíblia Sagrada. Verdade, é verdade. É o maior livro de inteligência emocional que existe. O Jesus deixou ali para nós um conhecimento riquíssimo. Então, às vezes, você não pode fazer uma faculdade, não pode fazer um mestrado, mas se você ler a Bíblia, você vai saber tanto quanto eu. É muito bacana. Mas assim, você falou que trabalhou com atletas na parte física e na parte psicológica dos atletas? Na verdade, eu trabalhava a parte física, mas de certa forma eu tinha que trabalhar o psicológico deles, né? Que eles viam em mim uma liderança, uma segurança. Eu sempre desenvolvi muito bem a parte de liderança. Então a minha liderança com eles era muito tete a tete, sabe? Era muito próxima e eu tinha que trabalhar a cabeça deles. Eu tive um atleta de altíssimo nível e quando ele ia competir, Não não conseguia conseguia. o mesmo resultado que Não durante conseguia. os treinamentos ele tinha. Exatamente. Então, no treino ele era uma pessoa, na hora de competir ele era outra pessoa. Então ele tinha essa barreira psicológica. E aí a gente vai trabalhando, e a pessoa vai quebrando a barreira. Que é o medo, a insegurança. Uhum. Todo mundo vai ter medo e insegurança em algum momento. A Não, diferença o medo é importante. é importante. A gente só precisa conseguir superar o medo. Exatamente. O medo não pode nos dominar. A partir do momento que o medo te domina, você para de ter governo sobre si mesmo. A pessoa que não se governa. Exatamente. Mas e depois que, assim, da faculdade, você trabalhou em empresas ou por conta própria? Eu trabalhei nos dois por um tempo. Eu fui aluna bolsista da universidade em iniciação científica, então eu fui cientista na área de esportes. Depois eu comecei a trabalhar em uma academia de ginástica, eu fazia parte de avaliação física, que é uma parte muito importante da educação física, que é onde você conhece os detalhes do corpo humano. Eu trabalhei com isso durante muito tempo. Uhum. E depois eu fui trabalhar com treinamento físico personalizado. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, fiz uma pós-graduação na Universidade Federal. E essa pós-graduação me deu mais um conhecimento para treinamento específico. Treinamento com pessoas, treinamento personalizado, né? E quando foi que você decidiu trabalhar na formação de líderes? Outra porta que se fechou para abrir outra. Que eu morava na Zona Sul, fui morar na Barra. E eu trabalhava na Zona Sul, então não tinha mais como trabalhar. Então parei de trabalhar. Mas como você para de trabalhar? Não tem como, né? E aí eu fui conhecer, por acaso, conhecer o grupo de network, onde nós nos conhecemos. Uhum. E aquilo ali começou a fazer muito sentido para mim, aquilo encaixava na minha vida de uma forma maravilhosa. E eu entendi que aquele era o meu mundo. O meu primeiro mundo foi muito importante, me trouxe até esse mundo. Sim, sim.
Mas quando essa porta se abriu, eu encontrei realmente onde eu me encaixava. Normalmente pessoas, era cuidando de pessoas, porque eu trabalhava na recepção do evento. Então todo mundo que chegava me conhecia. E aí eu comecei uma trajetória maravilhosa, uma trajetória brilhante. O network é muito importante. Exatamente. Eu saí de recepcionista para sócia, depois abri meu próprio negócio. Sócia, mas você organizava inclusive os eventos. Eu te conheci porque justamente você tinha organizado o evento, eu cheguei atrasada. Quando eu cheguei já tinha tido ali um coffee break, mas ainda as coisas estavam disponíveis para comer. Só que você recebendo as pessoas, falando com um, com o outro, você não tinha tido tempo de comer também. E eu então fui, né, comer alguma coisinha antes de entrar para o auditório, e você veio comer também um pouquinho antes de entrar para o auditório, e foi aonde a gente se conheceu, e foi assim, né, uma identificação assim, imediata, foi muito bacana. E ali, assim, eu já te admirei desde esse primeiro momento, vendo você organizando aquele evento, interagindo com todo mundo, a facilidade que você tem de falar com todo mundo, foi muito bacana. Eu acredito que seja dom de Deus. Eu sempre fui as pessoas simpáticas, né? Na faculdade me chamavam de Miss Simpatia. E eu sempre fui assim. E depois que eu comecei a estudar comportamento humano, eu entendi que eu era muito assim. Era muito, gritava, necessidade de aprovação, necessidade de ser amada, de ser querida. Então, quando eu fui me entender, eu fui entendendo que eu não preciso ser amada por todo mundo, eu não preciso ser querida por todo mundo. Eu posso dar o meu melhor e ainda assim não ser a preferência de alguém. E tá tudo bem. Se o próprio Cristo não agradou, quem sou eu para ter essa pretensão de agradar todo mundo, né? Então, o conhecimento, o autoconhecimento é muito libertador. Verdade. É muito libertador, porque você já não se importa mais. Ah, fulano falou isso de você. Ah, tá tranquilo. Porque você relaxa, né? Você relaxa quando você se gosta, né? Quando você se entende, você brilha mais, você se torna mais espontâneo. A minha filha sempre brinca comigo, ela fica, mãe, eu falo, oi, você é feia. Eu falei, desculpa, mas nessa vida vocês vão me chamar de tudo, de feia não. A gente fica nesse trocadilho, ela não vai ser feia. Eu falei, desculpa, mas nessa vida não vai colar. Você pode me chamar de qualquer coisa, de menos de feia. De feia não vai rolar. Não nessa vida. Bacana. E você chegou a trabalhar com mentoria? Hoje sim, hoje eu trabalho com, nem chamo de mentoria, sabe? Porque é uma coisa assim tão próxima, que vai além, Porque o mentor ele vai te trazendo para o lugar onde ele está. Eu não, eu quero levar para um lugar onde eu nem cheguei ainda. Eu quero te levar mais alto. Eu sempre falo que eu formo os líderes para perdê-los para o sucesso deles. Eu quero que eles sejam maiores do que eu. Eu quero que eles despontem. Eu quero que eu não tenha mais o telefone deles. Eu quero que chegue um momento que eles sejam tão grandes que eu nem tenha o telefone, não tenha como ter contato mais. Aí eu saberei que eu tive sucesso no meu trabalho. Porque eu formo líderes. E se eu formar um grande líder, terei tido sucesso no meu trabalho. Então, assim, eu não chamo de mentoria. Porque é muito mais do que isso. Que a gente trabalha corpo, mente, espírito, negócios. Isso tudo anda junto. Isso tudo é um conjunto só, é um combo. Não tem como eu falar do seu negócio se você estiver com a mente ruim. Não tem como eu falar da sua mente, mas você está preocupado com a sua família. É um conjunto que tem que estar em sinergia, porque senão algo desequilibra. Então a mentoria para mim não faz sentido dizer é uma mentoria, não. Que eu sempre vou te levar muito mais alto do que você pode imaginar. É bacana. E como é a Ruth em casa como líder, você e a sua filha? Porque em casa a gente começa
A liderança em casa. Acho que a Ana Beatriz podia vir falar. Ana Beatriz vai falar que eu sou muito brava. Eu sou realmente. Eu sou uma mãe muito amorosa, mas eu sou muito exigente, sim. Exatamente igual a mim. Eu não aceito falta de educação, eu não aceito desrespeito, eu não aceito muita coisa. Então a minha filha não teve uma vida, ela teve uma vida mais fácil que a minha, contudo, uma educação altamente exigente. Altamente exigente. E a ponto de chegar um momento em que ela falava assim, eu nunca vou conseguir ser perfeita com você. E aí eu entendi que eu precisava... Cobrar menos. Não, aí eu entendi... Exigir menos. Eu sempre brincava com ela que mãe não tem passado. Virou mãe, acabou o passado. Não. Eu tive que começar a contar para ela, filha, em determinado momento eu fiz isso. Comecei a mostrar um pouco de vulnerabilidade para ela. Porque ela só via aquela pessoa perfeita, aquela pessoa que não é. Ela chegou a ponto de dizer para mim, você não tem preguiça de fazer as coisas. Eu falei, tenho. Ela falou assim, você não procrastina. Eu procrastino sim. Eu tenho preguiça, às vezes eu quero só acordar, tomar café e voltar para a cama e assistir Netflix. Só que a diferença eu não posso fazer isso. A minha diferença para você é que eu não posso e você pode, porque o sentimento é igual. Então comecei a mostrar para ela um pouco de vulnerabilidade. E aí ela começa a perguntar, mas como que era a juventude? O que vocês faziam? Eu falei, a gente fazia muito besteira. A gente era muito... aprontava. Eram brincadeiras saudáveis, mas a gente aprontava muito. Muito. Não, numa época que a gente podia aprontar, né? Exatamente. Hoje em dia é diferente. Exatamente. Então eu comecei a tirar dela essa expectativa de perfeição. Tanto que ela tinha muito problema com autoestima. E aí ela chegava pra mim, mãe, fulano falou tal coisa. Tá, quem é fulano? Fulano, ele é melhor que você? Pra começar. Falou que você é feio, ele é bonito? Não. Falou que você é chato, ele é legal? Falou que você é burro, ele é o número 1 da sala? É filha. Não, e tem gente, outro dia eu estava ouvindo uma entrevista do Alex Escobar, e ele, né, falando, me chamaram de careca, mas eu sou careca, entendeu? Qual o problema? Não é? Exatamente. E a mesma coisa, eu sou baixinha, se me chamar de baixinha, eu sou baixinha. Não é uma ofensa. Exatamente. A pessoa acha que está me ofendendo, mas não está me ofendendo, porque é uma característica minha. Então, se a gente se conhece, a gente não entende como ofensa. Sim. E a minha liderança como mãe é essa. Dentro de casa, quem manda sou eu mesmo. Não é questão de autoritarismo, é hierarquia. Sim, sim. Sou eu que conduzo a atmosfera do lar. Sou eu que preparo o alimento da casa. Sou eu que mantenho a casa organizada. Então essa atmosfera depende de mim. Eu não mando na casa, eu lidero a casa. Outro dia, bem recente, um amigo comentou assim, a mãe ela é mais tranquila, né? O pai que é mais firme. Eu falei, não, eu acho que depende, entendeu? Assim, no meu caso, o que acontece? Eu sou uma mãe extremamente amorosa, extremamente carinhosa, só que na hora que eu me aborreço, na hora que eu vejo alguma coisa errada, eu cobro, então eu sou firme. Sim. Então, assim, hoje meus filhos já são adultos, né? Mas eles sabiam o momento que eles tinham passado do limite, entendeu? Porque quando você dá amor, dá carinho, dá atenção e, de repente, você está chateada, eles sentem, porque não é o seu normal, entendeu? Então eles vão te respeitar porque eles entendem que eles agiram errado, que eles passaram do limite e fazem repensar. Exatamente. Então, assim, eu não mando, eu lidero. Sou líder da minha filha, ela trabalha para a minha empresa. Hoje ela tem uma agência de marketing, ela tem 16 anos, tá? E eu coloquei uma empresa
sob a tutela dela. Claro que eu dou todo o suporte empresarial, a parte empresarial sou eu que faço, mas eu entreguei a ela a responsabilidade de gerenciar uma empresa. Que bacana! E ela está fazendo isso de uma forma brilhante, coisa que eu nunca imaginei na minha vida. E eu estou muito orgulhosa dela, porque realmente eu hoje olho para ela e vejo que eu vou deixar um ser humano muito bom para a humanidade. Formando novos líderes. Porque a formação de líder não é formar só um profissional, é formar também um ser humano melhor. Exatamente, eu tinha muito dessa preocupação. Quem eu vou deixar para o mundo? Quem é o ser humano que vai vir após mim? A minha partida, o que eu fiz, o que eu deixei de semente, né? Hoje eu sei que eu deixei uma semente maravilhosa, uma pessoa incrível, uma filha muito amorosa e um ser humano com um coração incrível. Eu conheço, é uma gracinha, muito linda, muito responsável, uma pessoa maravilhosa, com certeza. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo, a gente ainda tem bastante coisa para conversar com a Ruth, mas agora nós vamos ouvir uma música bem famosa, Bandolins, de Oswaldo Montenegro, de 1970. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Estamos de volta! Bom, vamos continuar conversando aqui com a minha querida amiga Ruth. Ruth, fala pra gente um pouquinho, porque até há pouco tempo você estava envolvida num grande projeto de networking, mas agora você está em um novo grande projeto. Fala pra gente desse novo projeto. Bom, durante 3 anos eu trabalhei nesse projeto que você conheceu. Foi um projeto muito importante para a minha vida, me deu um conhecimento muito grande, foi uma experiência extraordinária, mas em determinado momento eu entendi que eu precisava subir mais um degrau. Só que eu pensei em um degrau, mas foram mais, né? Foi muito mais alto do que eu imaginei. E então eu fundei o Legacy Company, é uma empresa, uma startup, focada no desenvolvimento pessoal e empresarial. Nós fomentamos negócios, nós ajudamos os empresários a se desenvolverem como pessoas, como empresários, porque tem muito empresário
que é empresário, mas não se comporta como um empresário. E no mundo dos negócios é implacável. Tem que ter posicionamento, Tem que ter posicionamento, tem que ter postura. Não basta você parecer um empresário. Você tem que viver aquilo que você fala. Se você vive prosperidade, fale de prosperidade. Se você vive crescimento, fale de crescimento. Fale daquilo que você vive. Porque as pessoas estão um pouco saturadas de inverdades. A internet virou um mar de mentiras, de vida que não existe, de planilhas falsificadas, de dados. Então hoje eu vejo que o diferencial do mercado é você ser uma pessoa correta, você contar sua vida real, contar o que você faz ser autêntico. Ser autêntico. Que durante algum tempo isso foi perdido por conta da internet. E agora eu vejo que a internet está resgatando essa essência do ser humano, moral, bons costumes, princípios, valores. Tudo isso está na moda, tá, gente? Isso aí, para quem não entendeu ainda, hoje é um diferencial. Sim, sim. É difícil você encontrar uma empresa que não adultera uma planilha. É difícil você encontrar uma pessoa que mostra a vida real, mostra o que ela vive. Que às vezes aquilo que ela está mostrando nas redes sociais é só maquiagem, é capa. É capa, só a capa. Quando você abre o livro para você folhear e ler o que tem dentro, não tem nada. Então, uma coisa que eu quis trazer para o Legacy é essa essência, é a verdade, são os princípios, os valores, e trazer para o empresário, tirar da cabeça do empresário que ele tem que parecer ser bem-sucedido, ele tem que ser, ele tem que viver isso. Às vezes é uma vida de passeios e a pessoa vai num lugar, grava um monte de coisa, mas na vida real ela está ali agonizando. Por que vender uma vida que não é real? Quando você pode ter uma vida real. Nada é perfeito na vida de ninguém. Todo empresário tem desafios, todo empresário passa por perrengues. Por que eu vou vender uma vida fantasiosa quando alguém pode falar, poxa, ela tem problemas, ela sofreu desafios, mas por resiliência, por não desistir, ela conseguiu ultrapassar isso. Por que não trazer isso para que outras pessoas se espelhem em você e acreditem que elas podem chegar onde você chegou? Aí que eu comecei a ver que existia uma vida irreal e as pessoas simplesmente tentando chegar naquele mundo fantasioso, que eu chamo de fantástico mundo de Bob, e se frustrando ao longo do caminho porque esse glamour é 1%. E olhe lá, é 1% e olhe lá, o resto tá batalhando tanto quanto você. Então, se você vê uma pessoa na internet que você admira e você fala, nossa, eu quero ser como essa pessoa é. Será que essa pessoa está vendendo realmente a vida que ela vive? Será que é tudo isso mesmo? Então, hoje, quando eu vejo um empresário aí falando que fatura milhões e números fantasiosos, eu já tenho um olho clínico para ir lá nas redes sociais e pensar, poxa, e faturou tantos milhões e bilhões e tanta coisa e isso e aquilo, mas a rede social não mostra nada disso. A pessoa não vive essa vida. Eu já vi pessoas que vendem uma vida de prosperidade, de bem-estar, mas a pessoa não dorme, não come direito, vive à base de remédio, vive uma vida muito pesada. E esse tipo de empresário está construindo o quê? A própria destruição. A pessoa não tem tempo de dormir, não come direito, não tem vida social, trabalha em função do quê? O que é mais importante do que a nossa própria vida? E aí eu comecei a fazer uma reflexão e comecei por mim. Então eu tenho horário para deitar, eu tenho tanto de horas para dormir, eu levo a minha alimentação a sério,
Porque não é fazer mais, É o fazer. que precisa ser feito. É se fazer. Já que eu vender uma vida na internet, ah, corro maratona, não corro maratona. Eu não corro nem na esteira. Lá na academia eu vou e faço arroz com feijão, gente. Sem brincadeira. Eu vou e Mas faço. já tá bom, né? Eu Mas vou eu e acho- faço o que tem que ser mas feito. Não fique inventando coisa. Na minha casa, a minha alimentação, o que vocês virem no meu prato é o que eu como mesmo. E vida difícil, Sandra? Quem você conhece que não tem uma vida difícil? todo mundo. Todo mundo tem um desafio, gente. Esquece essa coisa de vida perfeita da internet. Isso é passado. Isso é passado. Estamos num momento que nós queremos verdade. Nós queremos descobrir coisas sérias, queremos empresas sérias, queremos empresários sérios. E foi assim que eu fundei a Legacy Company. A Legacy Company trabalha com algumas vertentes, dentre elas os empresários, que nós chamamos carinhosamente de Giver Legacy, que é a parte onde nós fomentamos negócios, nós trazemos empresários sérios, empresários comprometidos, responsáveis, empresários que trazem negócios, que fazem negócios, que estão comprometidos em construir uma nação decente, uma nação justa. Que não adianta. As pessoas estão cobrando dos políticos, mas a política começa quando alguém te dá o troco errado e você fala, amigo, você me deu o troco errado e devolve. A política começa quando a pessoa joga um papel na rua. A política, ela faz parte da nossa vida. A política está quando você for uma fila, quando você vai enganar, quando você vai deturpar de alguma forma. A política está nisso. Achando que está se dando bem? Achando que está se dando bem, não. Não está se dando bem. Então, eu vejo as pessoas falando do político, mas e você? E quando ninguém está te vendo, o que você faz? E aí eu criei o Giver Legacy. Paralelo a isso, criei o Her Legacy, que é um grupo para mulheres empreendedoras, não empreendedoras, mas que são mulheres que têm como princípio a família, a base, os bons costumes, querem trazer para si o feminino de volta. Nós estamos vendo mulheres com energia masculina muito alta. Isso não é o normal da mulher, é pesado. É pesado. Então, quando você traz a mulher para o feminino, ela se sente mais leve, ela se sente mais viva, mais bonita, muda a autoestima, ela trabalha melhor, ela performa melhor. E por último, e não menos importante, eu tenho um projeto no meu coração há 3 anos, que é o projeto do empreendedorismo jovem, que é uma dor pessoal, porque eu vi a minha filha perdida para as redes sociais. TikTok, YouTube. Hoje em dia está muito difícil. Era uma dor minha e que eu entendi que eu precisava contribuir com a humanidade. E aí eu criei um projeto de empreendedorismo jovem. E como eu falei, a minha filha de 16 anos é dona de uma empresa de marketing. Mas olha, eu suei a camisa. Então eu falo para os pais aqui, não desistam. Deem oportunidades, acreditem nos seus filhos. É cansativo, tem hora que você desiste, tem hora que você cansa. Mas no momento que você se cansar, descansa um pouquinho. Vai dar certo. Vai dar certo. Eles vão despertar. O jovem, e eu falo porque eu dou aula de empreendedorismo em escola, o jovem quer se sentir produtivo. Não é sobre dinheiro. Ele quer se sentir produtivo. A minha filha sempre me pediu um iPhone. Eu falei, minha filha, você vai ter o iPhone que você quiser o dia que você estiver ganhando dinheiro com o iPhone. Se for só para você perder sua vida no iPhone, fica com esse telefone mesmo, nem serve. Agora, como ela já está produzindo, ela já fala, então, né, mãe, agora a gente já pode pensar no iPhone. Eu falei, podemos pensar no iPhone sim.
Então, assim, são degraus. Degraus, com certeza. São degraus. Então, ela saiu já do primeiro degrau e já, eu acho que foi até longe demais, porque ela saiu de nada para dona de uma empresa. E isso está crescendo bastante, desenvolvendo, e agora ela já pensa, nossa, eu quero um computador, eu quero um iPad, eu quero um iPhone, eu quero uma máquina fotográfica. Ela já mudou a mentalidade, aquela mentalidade, eu quero comprar roupa, eu quero comprar sapato, não, Marca, roupa de marca. nada disso. Agora o foco dela é material para o trabalho, é comprar ferramentas de inteligência artificial, assinaturas, né, de inteligência artificial, para vocês verem como que muda a cabeça deles. E eu posso contar aqui quanto tempo levou para ela mudar a cabeça, gente? Posso contar? Pode. Acreditem se quiser. Em uma semana ela era uma pessoa, na próxima semana ela já era outra pessoa, completamente diferente. Que bacana. Uma semana. Quando ela decidiu, né, que iria abrir mesmo a empresa. Na verdade, foi uma liderança que ela teve. Eu formei uma líder, eu estou formando uma líder para cuidar do nosso marketing. E coloquei ela sobre a gestão dessa líder. Essa líder fez em uma semana o que eu não fiz, o que eu não consegui fazer em 16 anos. Você vê que idades aproximadas, Sim. interesses diferentes e tudo mudou. Então, às vezes, não é você que está fazendo errado, às vezes é o formato, é o ambiente, às vezes não é para você fazer, mas é para você talvez liderar alguém que vá te ajudar. Casa de ferreiro, espeta de pau, mas mesmo no trabalho, sabia que, assim, independente da idade, muitas vezes, ao pedir uma coisa para um determinado colega, ele se coloca assim resistente. Mas aí eu era muito esperta, né? E pensava assim, poxa, mas esse colega é amigo do outro. Então eu vou falar lá com aquele outro colega, porque esse outro colega vai pedir e ele vai fazer. Porque se identifica mais, né, com aquela pessoa. Exatamente. De alguma forma, não só por conta da idade, mas sei lá, a história, alguma coisa em comum. Então eu sempre procurei fazer isso. Muitas vezes eu não pedia diretamente o que eu queria para as pessoas que eu queria. Eu arrumava um jeito de pedir através de outras pessoas, ou até da chefia, do gerente, de outra regional. Sempre dava um jeito de conseguir as coisas, mas é esse caminho. Nem sempre você diretamente... muitas vezes a gente acha assim, não, eu vou me impor e vai ter que fazer o que eu quero. Não é assim que funciona. É por isso que eu falei que eu não mando na minha casa, né? Eu lidero a minha casa. É liderança, questão de liderança. E com a minha filha não poderia ser diferente. E existe uma diferença brutal, né? Eu sempre pergunto para ela, na casa do seu pai você pode fazer o que você quer? Lá eu posso. E aqui? Aqui não, mas eu prefiro aqui. Ela até foi morar com o pai dela o ano passado. 3 meses depois estava eu indo buscar. Não dá. Porque ela fica sem referência. Porque tem pessoas que precisam de direção. Exatamente, isso que eu ia falar. Tem pessoas que são a direção e tem pessoas que precisam da direção. Verdade. Então, o perfil comportamental, a análise de perfil comportamental trata muito bem disso. Se a pessoa estiver colocada no lugar certo, na especialidade que ela tem, que ela nasceu com ela vai performar muito mais. Mas você me lembrou que agora também, meu filho mais velho tem 8 anos de diferença da minha filha. E ele sempre muito esperto, desde criança, e uma coisa ele percebeu o seguinte, que o pai, por ela ser bem mais jovem, pela irmã ser bem mais nova, e por ser menina, também ser mulher, ela conseguia mais as coisas com o pai. Mas ele nunca teve ciúmes, nunca teve problema nenhum com a irmã. Mas ele fazia o seguinte, ele falava com a irmã assim, Marina, vai lá e pede para o seu pai isso,
sei lá, comprar alguma coisa, fazer algum passeio, ir ao cinema. E aí a Marina ia lá, pedia para o pai e o pai fazia. Você acha que a Ana Beatriz não faz isso? E é uma forma de liderar, você está ali, de alguma forma, fazendo acontecer. A Beatriz faz isso brilhantemente. E o irmão dela é o gato, né? Ela fala assim, mãe, fulaninho pediu tal coisa. Ah, então, aí eu brinco. Não, se ele pediu, então é uma ordem. É uma ordem, o pedido dele é uma ordem. Mas Bacana. Dentro do possível. E aí fala um pouco mais, então, desse grupo de empreendedorismo de jovens, não é isso? Esse é um grupo, a sua filha faz parte desse grupo e tem outros jovens fazendo parte desse grupo também. Exatamente. Nós estamos fazendo ainda o piloto desse grupo, mas o que nós queremos é treinar jovens para o mercado de trabalho, levar para o mercado de trabalho jovens realmente preparados. Porque a mão de obra jovem hoje, ela está muito defasada. Eles sabem muito de tecnologia, mas eles não têm comprometimento, eles não têm habilidades manuais e nem todo mundo vai conseguir trabalhar com computador. Tem gente que vai ter que trabalhar com coisas mais simples. E agora nós temos a era da inteligência artificial, né? A inteligência artificial está dominando tudo. Quem não dominar essa ferramenta praticamente está fora do mercado. Posso cantar para você? É verdade. E aí existe duas profissões muito em alta, que é a parte de tecnologia e a parte que estuda a mente. Porque as pessoas estão cada vez mais recolhidas, as pessoas estão cada vez mais enlouquecidas, mais com tecnologias, com doentes, celulares, jogos e computadores. Doentes emocionalmente. E o profissional que entende isso, ele já está na frente. E se ele entender dos dois, ele tá com a faca e o queijo na mão. Eu fiz uma participação agora, recente, em um filme chamado Risco em Jogo. Esse filme foi escrito por Cris Dias e dirigido por Oscar Francisco. Ele agora está na fase de edição, vai ser lançado provavelmente ainda esse ano nas plataformas digitais. Mas o filme fala justamente sobre o excesso de telas, o excesso de jogos, de celulares e de atividades excessivas. Por exemplo, nesse filme eu sou uma empresária que exige demais de uma criança que é influenciadora, entendeu? Eu começo a passar muitas atividades, muitos eventos, muitas coisas para ela fazer e ela começa a não ter tempo de brincar, de viver a vida dela. Essa foi a minha participação. Mas é um filme muito bacana, se vocês quiserem acompanhar nas minhas redes sociais, vale a pena, porque vai estar falando justamente sobre o que os jovens, crianças, adolescentes jovens vivem hoje. Agora, fala pra gente, Ruth, os seus contatos. Bom, meu contato pessoal, rede social, eu.ruthvieira, R-U-T-H, Vieira, tudo junto, eu.ruthvieira. E ali no meu Instagram tem todas as minhas redes sociais, telefone, tem tudo. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre empreendedorismo jovem, quem quiser ser liderado, aprender a ser um líder. Eu sempre digo que eu formo o líder que a sua empresa precisa. E no nosso lema, nossa empresa, nós não formamos seguidores, nós formamos líderes. Então, se você quer ser um líder melhor para sua empresa, para sua família, se você quer se liderar melhor, esse trabalho é para você. Se você tem um filho, um jovem, você quer colocar ele no mercado de trabalho, tem espaço para ele também. Você, mulher, quer se desenvolver, quer sair da sua zona de conforto, quer ir para outro nível, quer mudar.
temos um lugar para você também. E nesse projeto, são reuniões quinzenais, mensais? Como é que funciona? Existem as reuniões online e presenciais, que acontecem uma vez ao mês. Com os jovens é um tempo mais curto, né? Eu tenho reuniões com eles semanais, porque eles precisam de De um acompanhamento. acompanhamento maior. Para para os líderes que eu treino, as pessoas que querem liderar, que seja empresa, que seja casa, que seja a própria vida, também o acompanhamento é semanal. É semanal. É semanal. Mas agora as reuniões presenciais. Presenciais uma vez ao mês. Uma vez ao mês. E reuniões online também? Tem reuniões online em grupo? Ainda estamos formando esse grupo, mas a gente está estabelecendo ainda um horário para que a gente consiga colocar todo mundo junto, mas vai acontecer sim, online. Tem assim algum projeto para um futuro próximo que você possa falar para a gente? Tem, mas eu não posso falar. Hoje mesmo eu escrevi boa parte desse projeto muito bacana, muito importante, não só para as pessoas que se estarão envolvidas, é um projeto que vai ser importante para a nação. É um projeto para abranger o Brasil, é um projeto que pode ir para o mundo, é um projeto muito grande. E nós estamos trabalhando pesado nesse projeto porque é algo que vai revolucionar. E assim, e qual o conselho que você dá para novos empreendedores ou empreendedores que ainda não participam de grupos de networking? O que você aconselha? Eu digo assim, existe muita gente participando de um grupo de network, mas com um pensamento errado. O network, o princípio do network é você servir o outro. Então, se você entrar numa reunião de network, entre com a mentalidade de quem vai servir alguém, o que o seu negócio resolve na vida do outro. Qual a dor que eu soluciono na vida de um empresário? Por exemplo, eu consigo melhorar a sua liderança dentro da sua empresa. Eu consigo melhorar a sua liderança na sua casa. Eu consigo fazer uma mulher sair daquele vitimismo, que é a gente que se coloca como vítima. Eu fui vítima durante muito tempo, mas fui eu que me coloquei nesse lugar. Quando eu me conheci melhor, eu entendi que a vítima era eu, quem ia sofrer era eu mesma. Então, se você quer sair desse lugar, essa é a dor que eu resolvo. Só que quando eu chego para uma pessoa, a primeira coisa que eu faço é servi-la. Exatamente. É gerar valor para ela. Se você não vive para servir, você não serve para viver. Exatamente. Então, assim, sirva, faça network, se faça uma pessoa interessante antes de ser uma pessoa interesseira. O que a gente mais vê são pessoas querendo, e a pessoa entrega o quê? Entrega nada, às vezes. Então, e nos grupos de networking, não necessariamente a pessoa que você está se conectando é aquela que vai te ajudar diretamente. Muitas vezes ela vai te indicar outras pessoas ou alguém vai ver aquele movimento, né, o movimento daquele grupo e vai se interessar em chegar naquele grupo e essa pessoa sim que você vai se conectar. É uma coisa que eu falo, você não sabe quem é a pessoa que vai mudar a sua vida. Exatamente. Então, qualquer pessoa que você encontrar na sua vida, trate com educação, trate com gentileza, com respeito. Porque às vezes uma pessoa que está pintando a sua parede vai trazer para você um negócio de milhões. Eu tenho um caso desse, que um dos nossos clientes estava fazendo uma obra em casa e conversando ali com uma pessoa que estava fazendo o serviço da casa. Ele falou, eu faço isso. Então, eu tenho um outro cliente que faz alguma coisa nesse sentido. Resumo, esse servente apresentou e eles fizeram um negócio de 166 milhões de reais. É, muito bacana. Quer dizer, é a pessoa improvável. Só que naquele momento ele estava dando a atenção dele.
dando algo que a gente tem de mais importante na nossa vida, que é o nosso tempo. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Quando você dedica a sua vida para uma pessoa, você está dando muito mais do que dinheiro para ela. E essa pessoa, você não sabe quem ela tem no telefone, quem é o contato dela no telefone, você não sabe quem é. Então, o mínimo é tratar as pessoas com empatia, com respeito, com cuidado, com reciprocidade, porque uma única pessoa pode trazer algo ou alguém que vai mudar a sua história. Muito bacana mesmo. Sobre liderança, né? Eu queria falar, né, que o verdadeiro líder é aquele que contribui para a formação de novos líderes. Porque não adianta é o que você falou, você lidera, na verdade, pessoas para serem melhores do que você. Né? Então, assim, é isso que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar passar nosso conhecimento, nossa experiência, todas as informações, fazer as pessoas alavancarem, fazer as pessoas crescerem. O verdadeiro líder é esse. É a pessoa que inspira novos líderes. Eu acho que isso que é muito, muito, muito importante a gente deixar claro. Aquela pessoa que quer assumir o controle de tudo, né, que quer ser melhor que todo mundo, ele não é líder, ele pode ser um gerente, ele pode ter um cargo, mas ele é o chefe, mas ele não é o líder do grupo. Né? Ser líder é muito mais do que isso. O líder é inspirador. O líder, ele inspira as pessoas a fazer o que ele quer. O que ele quer. E é por inspiração mesmo. A pessoa faz para agradar. Porque de alguma forma ele transmite algo que o chefe nunca vai saber transmitir. Exatamente. Para o chefe, a pessoa faz por obrigação. Né? E para o líder, ela faz com amor, com inspiração. Poxa, eu vou fazer porque ele me pediu, ele merece, uma pessoa que eu admiro, que eu gosto, que tem meu respeito. Então eu vou dar o melhor de mim para o que ele me pediu. Exatamente. Então, às vezes, a sua empresa não está performando porque o líder está agindo como chefe. A partir do momento que o líder começar a inspirar, começar a respeitar, começar a ouvir, aprender, que eu sempre falo, muita gente senta na minha frente para fazer esse treinamento. Todas as vezes que eu sento com alguém, eu aprendo alguma coisa. Sim. E sou eu que estou ensinando. Sim. Mas a pessoa sempre tem algo que eu não sei. Então, se o líder estiver disposto a ensinar e a aprender, a empresa, o liderado vai performar muito mais. E a importância também da formação de líderes é porque essas pessoas elas não vão ser líderes somente dentro das empresas. Elas vão ser líderes nas suas próprias famílias, dentro de casa. É a nossa primeira empresa. A nossa primeira empresa, exatamente. Vão ser líderes também em comunidades, né, para a sociedade como um todo, e não só dentro do trabalho. Ou seja, quando você forma líderes, você forma seres humanos melhores. Não é uma coisa simples. Não é simples. Eu sempre vou repetir, é dom de Deus. É verdade. É dom de Deus. Isso aí a pessoa, ela aprende, desenvolve, mas lá dentro, lá no íntimo, já veio de fábrica. É um item de fábrica. É verdade, verdade. E às vezes a pessoa nem sabe que ela tem esse poder todo, tá? Então, descubra que tipo de liderança você pode fazer. Às vezes não é para uma empresa, mas é para o seu lar. Às vezes não é para uma empresa, mas é para o seu filho, é para o seu marido, é para você mesma. Então, não achem que liderança é apenas para a empresa. Porque tem vários. É para a vida como um todo. Você se governar. Inclusive, quando você trabalha a questão da liderança, você trabalha também a questão da energia. Porque se a gente não eleva a nossa energia, não eleva a nossa frequência, a gente acaba atraindo pessoas com uma energia muito ruim para a vida da gente. Então, até para a gente estar rodeado, né, por pessoas com o mesmo nível de energia da gente, a gente tem que melhorar a nossa energia também. Exatamente, tem que estar na mesma frequência. Na mesma frequência. E aí você vai atraindo. Isso aí
É natural. Exatamente. E o crescimento espiritual, ele é contínuo, como você falou. Não termina nunca. Enquanto a gente respira, a gente está aprendendo um pouquinho. Aprendendo como um todo, né? Nossa evolução física, mental, espiritual, com a família, no trabalho, com os amigos. Eu sempre digo que tudo, absolutamente tudo eleva. Até aquilo que parece que está errado está te elevando. Até aquilo que não foi como eu queria. Se você olhar direito, ele vai te levar O que isso quis me ensinar? Exatamente. O que isso quis me ensinar? O que eu tenho que aprender para fazer diferente da próxima vez? Exatamente. Então eleva. Tudo eleva. É só a forma como você olha. Você vai olhar o copo meio cheio ou ele meio vazio? E o meio, a ambiência, ajuda. Então, quando a gente está num grupo, onde todos estão com o mesmo propósito de crescer juntos, de avançar juntos, de prosperar juntos. Você tocou num ponto fundamental. O ambiente vence. Se você está num ambiente de prosperidade, você vai prosperar. Se você está num ambiente de derrota, você vai ser consumido por esse ambiente. O ambiente vence. Não lutem contra o ambiente. Se você está num ambiente de hostilidade, não adianta você lutar porque ele vai te vencer. Você tem que sair. Tem que sair. Tem que sair. E você falou uma coisa importante, porque a gente sente o incômodo, o nosso corpo sente o incômodo, a nossa alma sente o incômodo. Às vezes a nossa luz incomoda também as pessoas que estão ali e a gente percebe, a gente sente isso, mas a gente insiste em ficar nos lugares que não são mais pra gente. De repente até já foi. Já foi. Porque a gente foi já esteve naquela frequência. Exatamente. Mas a gente já subiu de nível. E cada vez que a gente sobe de nível, a gente tem que se dar a oportunidade de ir para outro ambiente, com uma frequência melhor. Isso é uma coisa perfeita. Quando a gente está crescendo, você está num ambiente, você começa a ser incomodado mesmo. Você fica incomodado. E quando você sai, você entende. Se expande. Você entende por que você saiu. Exatamente. E aquele lugar não te cabe mais, aquele lugar é pequeno demais. E a gente não consegue caber numa caixa menor. Quando você abre a sua mente, quando a sua mentalidade muda, você não consegue mais caber numa caixinha pequena. Então você tem que sair desse lugar. Quando você sai desse lugar, dói. Sim. Mas é uma dor, é a dor da lagarta. É a dor da lagarta, do caranguejo. Exatamente. Quando troca de casca. Da pérola. Então, assim, entende que vai sair dali algo extraordinário. É só a maneira como você vê. A maneira como você pensa. A maneira como você vê as coisas diz quem você vai ser no futuro. Exatamente. É isso aí. Bom, a gente está chegando agora no finalzinho do programa. Ruth, você gostaria de colocar mais algum ponto, fazer algum comentário final? Eu só quero dizer para as pessoas que nunca é tarde para começar nada, nunca é o fim é a morte. Só que quem morre em Cristo é o começo de tudo. Então nem a morte pode ser o fim. Exatamente. Então recomece quantas vezes você precisar recomeçar, só não fique em lugares onde você não cabe mais. É verdade. E eu acrescento também o seguinte: acreditem sempre em vocês, né? Todo mundo pode não acreditar na gente. Só a gente que não pode deixar de acreditar em nós mesmos. Né? Não é isso? Isso mesmo. E esteja perto de pessoas que realmente patrocinam o seu crescimento. Pessoas que acreditam em você mais do que você mesmo. Pessoas que querem realmente que você cresça. Porque o amigo, a gente conhece, não é num momento ruim, não. É quando você sobe. Exatamente. Se o amigo vibrar junto com você, ele é seu amigo de verdade. Porque é muito fácil você... todo mundo quer te ver bem. Mas não jamais melhor que ele. Jamais melhor do que ele. Então, o amigo a gente conhece na abundância.
Quem é seu amigo vai torcer por você na abundância Mesmo que você seja melhor do que ele, numa situação melhor. Principalmente se você estiver melhor que ele. Ele quer que você chegue nesse lugar, ele vai ajudar você a chegar nesse lugar. Ele vai ficar feliz. Ele vai ficar feliz, ele vai comemorar. Agora, aquela pessoa que, é assim, mas... Ela elogia, mas... para você foi fácil, você teve isso, entendeu? Ao mesmo tempo que ela te eleva, ela te diminui, traz de volta. Te diminui, então, cuidado, menosprezando todo o seu esforço, as suas conquistas. Tem uma coisa, Sandra, pessoas não invejam o que você tem. Que às vezes a pessoa tem até muito mais coisa que você. Mas as pessoas têm o hábito de invejar o que você é. E isso é tão verdadeiro, que as pessoas elas não querem o que você tem, porque às vezes você não tem nada. Mas elas querem aquilo que você é e que elas nunca serão. Por isso, seja o que você é sempre, porque aí sim você vai descobrir quem gosta de você mesmo. Porque se a pessoa gostar de você como você é, ela realmente é a sua amiga. Isso aí. Bom, hoje é minha última participação aqui no programa Conexões que Transformam, da Rádio Tropical Web Brasil. Estou muito feliz, Ruth. Eu estou honrada. E, bom, se vocês perderam algum programa ou se vocês quiserem assistir novamente esse programa, vocês podem acessar a plataforma do YouTube da Rádio Tropical Web Brasil ou vocês podem acessar o meu perfil pessoal do YouTube, onde eu criei uma playlist programa Conexões que Transformam, e lá vocês vão ter todos os meus programas reunidos ali de forma bem prática para acessar. O meu perfil no YouTube é Sandra Correia, sem I, Sandra Correia Oficial. Na playlist, programa Conexões que Transformam. Ainda vão subir 2 programas que não subiram para o YouTube, além do programa de hoje. E vocês podem me acompanhar em todas as minhas redes sociais. O meu Facebook é Sandra Correia, meu LinkedIn, que é a rede profissional, é Sandra Correia também. Meu Instagram é Sandra Augusta de Paula, porque meu nome próprio é Sandra Augusta de Paula. Meu nome de família, Azevedo Correia, nome de princesa. E aí eu espero vocês me acompanhando pelas redes sociais. Vou estar em novos projetos, principalmente no audiovisual, entre novelas, filmes e séries. Estou muito feliz com o meu novo momento e quero agradecer mais uma vez a audiência e todo o carinho de vocês. Rádio Tropical Web Brasil, você conectado ao mundo e o mundo ligado em você!